Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma conversa aqui no Diário SA. Hoje, a gente vai mergulhar nos números mais recentes do Banco ABC Brasil, sabe? Aqueles do terceiro trimestre de 2025. Vamos ao relatório oficial que o próprio banco soltou agora, dia 6 de novembro. A ideia aqui é entender o que esses resultados dizem, né? Sobre a saúde financeira, a estratégia do banco. E olha, já de cara tem algo interessante. O lucro subiu em relação ao trimestre passado, ok, mas a rentabilidade anual caiu um tiquinho, parece que tem história aí para a gente desvendar. Vamos começar por ele, então, pelo lucro. Então, o lucro líquido recorrente, né, aquele ajustado, fechou em 256,8 milhões de reais agora no terceiro tri. Isso dá, assim, 5,2% a mais que no segundo trimestre de 2025. Agora, se a gente compara com o mesmo período lá de 2024, o crescimento foi bem menorzinho, tipo 0,7%. E aí vem a rentabilidade, o famoso ROAE, que é o retorno sobre o patrimônio líquido médio analisado. Basicamente, quanto o banco está rendendo sobre o capital dos acionistas, né? Ficou em 15,5%. Melhorou sim em relação ao segundo tri, subiu meio ponto percentual. Mas caiu 0,72 ponto percentual quando a gente compara com um ano atrás. Como assim? O lucro sobe um pouquinho ano a ano, mas a rentabilidade cai. Esse é um ponto-chave, né? É interessante ver essa dinâmica. O avanço trimestral, esse de 5,2% no lucro, ele veio principalmente da melhora nas margens financeiras, sabe? Tanto com clientes quanto com o mercado. E também ajudou a remuneração do próprio capital do banco, que está ali rendendo o CDI. Claro, teve o outro lado, né? Um aumento nas despesas com provisão para devedores. A PLR também pesou um pouco. E isso segurou um pouco o resultado trimestral. Agora, quando a gente olha o ano contra ano, o lucro quase não mexeu, né? 0,7%. E o ROAE caiu de 16,2% lá no terceiro tri de 24 para 15,5% agora. O que isso indica? Que o denominador dessa conta, o patrimônio líquido médio, ele cresceu mais do que o lucro nesse período de um ano. Ou seja, o banco está com mais capital alocado, o que, por um lado, é bom para a solidez, claro, mas o lucro não acompanhou na mesma proporção, entende? Isso acaba pressionando um pouco a eficiência desse capital. É um sinal, assim, sutil, de que talvez gerar retorno esteja ficando um pouquinho mais desafiador, mesmo com o lucro nominal estável ou até subindo um pouco. É fundamental olhar as duas fotos, né, a trimestral e a anual, para ter o filme completo da situação. Faz todo sentido. E essa questão das margens que você comentou, parece que foi um destaque mesmo, né? O relatório até fala em recorde. Exato. Aqui a história fica bem interessante mesmo. A margem financeira gerencial, que é, bom, o resultado bruto da intermediação financeira, né? O principal negócio do banco, ela bateu 652 milhões neste trimestre. É o maior valor que o ABC Brasil já registrou na história. O maior. E um crescimento forte, né? 7,9% sobre o trimestre anterior e 4,9% sobre o mesmo período de 2024. E o legal é que todos os componentes ajudaram nessa alta trimestral, sabe? A margem com clientes, que é o ganho nos empréstimos e tal, a remuneração do capital próprio pela CDI e até a margem com as operações de mercado. Tudo subiu. E a NIM, a Net Interest Margin, aquela taxa que mede a rentabilidade dessa margem, ficou em 4,4% ao ano. Subiu bem no trimestre, 0,34 ponto percentual, e até um pouquinho no ano, 0,06. Esse recorde na margem financeira é, sem dúvida, a grande notícia positiva do trimestre. Mostra que o banco conseguiu, de fato, ganhar mais dinheiro na sua atividade principal. Se a gente detalhar um pouquinho, a margem com clientes, que é basicamente a diferença entre o que o banco paga para captar dinheiro e o que ele cobra para emprestar, chegou a 392,6 milhões de reais. Cresceu 5,4% no trimestre. Aí tem a receita vinda da remuneração do capital próprio pela taxa CDI. Essa deu um salto de 13,5%. Foi para 182,7 milhões. E isso, claro, reflete a Selic ainda alta, né? E a margem com o mercado, que vem lá das operações de tesouraria, também contribuiu bem. 76,8 milhões, uma alta de 8,3%. A NIM, em 4,4%,
mostra que o banco está sendo mais eficiente em rentabilizar seus ativos, sim. E conseguir manter ou até aumentar levemente essa taxa na comparação anual, mesmo com toda a volatilidade e competição no mercado. Isso sugere uma gestão bem competente dos spreads, das margens de lucro e do custo de captação. A questão que fica no ar é: esse ritmo é sustentável? Especialmente quando a gente olha outros sinais que o banco está dando. Falando em gestão, um ponto sempre crítico é o controle de despesas, né? Como é que o banco se saiu nessa frente? Olha, aqui parece que teve disciplina sim. O conjunto das despesas administrativas, pessoal e outras mais a PLR, cresceu só 3,0% em 12 meses. Isso comparando com o terceiro TRI de 2024. E um detalhe interessante, esse aumento ficou abaixo do piso da previsão que o próprio banco tinha feito lá no começo do ano para 2025. Só que tem um outro lado, né? O índice de eficiência, aquele que compara essas despesas com as receitas, ele piorou um pouquinho. Ficou em 38,8%. Isso significa uma alta, ou seja, uma piora, né? De 0,33 ponto percentual no trimestre e quase 1% no ano. Como é que a gente interpreta isso? Seguraram as despesas no ano, mas a eficiência caiu um pouco. Exatamente. O controle nominal das despesas foi muito bom mesmo. Crescer só 3% ao ano é um feito importante, ainda mais com a inflação que a gente teve. Mostra foco em custo, sem dúvida. Agora, o índice de eficiência, que é quanto o banco gasta para gerar R$ 1 de receita. Ter subido para 38,8%, isso significa que as receitas não cresceram na mesma proporção que as despesas nesse trimestre específico, entende? No trimestre, as despesas totais, incluindo a PLR, que pode variar bastante, subiram 7,6%. Já as receitas totais subiram 6,7%. Daí, essa leve piora trimestral no índice. Na visão anual, a piora é um pouco maior. Mas assim, ainda é um índice abaixo de 40%, o que é considerado um bom nível para bancos com perfil do ABC Brasil. É bom, mas é um ponto de atenção. Isso faz todo sentido quando a gente vê que o banco revisou a própria previsão, o guidance, para o ano. Agora, eles esperam gastar um pouco menos, crescimento de 4% a 7%, antes era 6% a 11%, mas também admitem que o índice de eficiência deve ficar um pouco pior, ali entre 39% e 40%. Antes era 36% a 38%. Parece um ajuste de realismo, sabe? Reconhecendo que talvez o crescimento das receitas não seja tão forte quanto eles esperavam lá no início. Entendido. Controlaram bem o gasto anual, mas a relação com a receita piorou um pouquinho no curto prazo e já ajustaram a expectativa para o ano. Agora, vamos para um tema sempre sensível, a qualidade do crédito. Como é que está a saúde da carteira de empréstimos do banco? Aqui as notícias parecem bem tranquilas, viu? O relatório indica que as métricas continuam saudáveis. O principal indicador de problema, que são as operações com atraso acima de 90 dias, ele até caiu um pouquinho em relação ao trimestre passado. Representa só 0,6% da carteira de crédito total, a chamada carteira expandida. É um nível bem baixo para o Brasil, historicamente falando. Além disso, os colchões de proteção, sabe? As provisões parecem bem robustos. O saldo total de provisão para perdas era suficiente para cobrir 389% desses atrasos acima de 90 dias. 389%. E cobria 90% de todas as operações classificadas no chamado estágio 3 de risco, que é o de maior preocupação. Nossa, esses números são realmente um ponto forte. Uma inadimplência de só 0,6% com mais de 90 dias de atraso é excelente. Mostra uma gestão de risco muito eficaz, ou talvez um foco em clientes com perfil de risco mais baixo mesmo. E essa cobertura de 389% para esses atrasos é altíssima. Significa que o banco tem quase R$ 4 guardados em provisão para cada R$ 1 em atraso mais grave. Isso traz muita segurança, né? Se a gente olha a classificação por níveis de risco, aquela da resolução 4966, a imensa maioria da carteira, 94%, está no estágio 1, risco normal.
Só 3,4% no estágio 2, que é quando o risco está aumentando, e apenas 2,6% no estágio 3, o de risco alto. E quase não tem créditos renegociados, tipo 0,16%, ou reestruturados, 0,17%. Isso também sugere uma carteira mais limpa, digamos assim. Essa qualidade toda pode ser um reflexo, sim, de uma postura mais seletiva na hora de dar crédito, o que, aliás, se conecta com outros pontos que a gente ainda vai ver. Se a qualidade está tão boa assim, como foi o crescimento dessa carteira? O banco está emprestando mais, então o volume total da carteira de crédito expandida chegou a 52,3 bilhões reais no final de setembro. Mas o crescimento foi bem modesto, só 0,4% em relação a junho e 4,6% em 12 meses. Ou seja, a carteira está crescendo sim, mas num ritmo bem mais lento agora. E aqui tem uma mudança importante que o banco fez. A partir de julho, eles mudaram a forma como dividem os clientes. Agora, são 3 grupos principais. Large Corporate, que são as empresas gigantes, com faturamento acima de 4 bi por ano. Corporate, com faturamento entre 500 milhões e 4 bilhões. E Middle, que são as empresas com faturamento entre 30 milhões e 500 milhões. Eles até ajustaram os dados antigos para a gente poder comparar o que é bom. E aí, como foi o desempenho em cada um desses novos segmentos? Onde que o banco cresceu mais? Olha, o grande motor do crescimento, olhando esses dados reclassificados, foi o segmento Middle, de longe. A carteira para essas empresas de médio porte cresceu 10,3% só nesse trimestre e 6,8% no acumulado do ano. Já o segmento Corporate ficou quase estável no trimestre, subiu só 0,1%, mas ainda cresce bem no ano, 6,9%. Onde teve retração mesmo foi no Large Corporate, as maiores empresas. Caiu 1,6% no trimestre e 0,3% no ano. Além dessa nova segmentação, o banco criou 2 equipes especializadas, como se fossem verticais, sabe? Para focar no agronegócio e no setor imobiliário. São áreas onde eles já tinham alguma tradição. A carteira, no geral, continua bem espalhada entre setores e regiões do país. Essa nova segmentação e a criação das verticais são movimentos estratégicos bem claros, né? Indicam uma busca por mais especialização, mais eficiência no atendimento. O banco parece estar dizendo, olha, vamos focar onde a gente é realmente forte e onde a gente vê mais potencial. O crescimento concentrado no middle, enquanto o large corporate encolhe um pouco, reforça essa ideia. Talvez o banco esteja sendo mais seletivo com as grandes empresas, onde as margens podem ser menores ou o risco maior em alguns casos, e apostando mais nas médias empresas. Faz sentido. Outro dado que apoia isso é a queda no número total de clientes corporativos ativos. Diminuiu 6,6% em um ano. O banco explica isso dizendo que teve vencimento de operações e que eles estão com o apetite a risco mais conservador. Pode ser uma estratégia consciente, sim, de reduzir a base para focar nos clientes mais rentáveis ou que se encaixam melhor nessas novas verticais. E um dado positivo que se conecta com aquela margem recorde que a gente falou antes, o spread com clientes, a margem de ganho nos empréstimos, aumentou 0,2 ponto percentual no trimestre. Isso pode indicar que essa seletividade, ou foco no middle, talvez esteja trazendo um mix melhor de produtos e taxas para o banco. Interessante essa conexão, a estratégia de segmentação, o crescimento mais lento da carteira, mas a melhora nos spreads. Faz sentido. Agora, mudando de lado no balanço, como é que está a situação de capital e de captação de recursos do banco? Bom, a captação total, que é o dinheiro que o banco pega no mercado para poder emprestar, fechou em 53,9 bilhões. Teve uma leve queda no trimestre, de 2,6%, e no ano, 2,9%. O banco faz questão de destacar que essa captação é bem diversificada, vem tanto do mercado local quanto lá de fora. Na parte de gestão do capital próprio, o ABC Brasil continuou com aquela estratégia de recomprar alguns títulos de dívida que contam como capital, sabe? As letras financeiras subordinadas perpétuas, o tal do AT1. Eles recompraram 300 milhões em julho e já anunciaram mais 177 milhões para outubro, depois do fechamento do TRI.
E como essas recompras afetaram os índices de capitalização? Principalmente o índice de Basileia, como ficou? Então, o índice de Basileia, que mede a solvência, né, a capacidade do banco de absorver perdas, ele fechou o trimestre em 16,7%. Caiu 0,58 ponto percentual em relação a junho. Essa queda veio principalmente pelo impacto negativo dessa recompra de AT1 feita em julho e também pelo aumento dos ativos ponderados pelo risco, o RWA, que reflete o tamanho e o risco da carteira. O lucro do período ajudou a compensar um pouco, claro, mas não totalmente. E essa recompra adicional de outubro deve reduzir o índice em mais um 0,32 ponto percentual, fazendo uma conta pro forma. Mesmo com essas quedas, os níveis de capital ainda parecem bem confortáveis, viu? O capital nível 1 ficou em 14,3% e o capital principal, que é o de maior qualidade, ficou em 11,9%. Esse último, o principal, até subiu um pouquinho no trimestre, o que é bom. A diversificação da captação é sempre positiva, sem dúvida. Dá mais estabilidade, mais flexibilidade para o banco. Sobre a recompra dos títulos AT1, é uma jogada clara de otimização de capital. O banco está usando o caixa para recomprar esses instrumentos mais antigos, que talvez tivessem taxas mais altas, para quem sabe emitir novos no futuro com custos menores, ou simplesmente para ajustar a estrutura de capital mesmo. Isso pode reduzir o custo de financiamento a longo prazo. Quanto ao índice de Basileia, mesmo caindo para 16,7% e potencialmente um pouco menos com a recompra de outubro ainda, é um nível muito robusto. Está bem acima do mínimo que o Banco Central exige. Mostra que o banco tem um bom colchão de segurança. E o fato do capital principal ter até aumentado um pouquinho é um sinal positivo, de fortalecimento da base de capital de maior qualidade. Ou seja, o banco está gerenciando ativamente seu capital e, mesmo com as recompras, mantém uma posição bem sólida. Para a gente amarrar a análise dos números, falta falar do guidance, né? As projeções que o banco faz para o ano todo. Você já mencionou que teve revisões, quais foram exatamente? Sim, o banco ajustou as expectativas para 2025. Eles citaram o cenário macroeconômico, a dinâmica do mercado. A mudança mais forte foi na projeção de crescimento da carteira de crédito expandida. Antes, eles esperavam crescer entre 7% e 12%. Agora, a previsão é bem mais modesta, entre 1% e 4%. Uma diferença grande. Também reduziram a previsão de crescimento das despesas, pessoal, administrativas e PLR, foi de uma faixa de 6% a 11% para 4% a 7%. E como consequência disso tudo, ajustaram a previsão do índice de eficiência. Antes esperavam ficar entre 36% e 38%, agora a faixa esperada é de 39% a 40%. Essas revisões são um recado bem claro do banco sobre o que eles estão vendo para o fechamento do ano. A redução drástica na expectativa de crescimento da carteira, de até 12% para no máximo 4%, é o ponto que mais chama atenção. Confirma aquela ideia que a gente estava falando, de maior seletividade, mais conservadorismo, talvez uma visão de que a demanda por crédito está mais fraca mesmo ou que o risco aumentou. A redução na projeção de despesas reforça o compromisso com o controle de custos nesse cenário que parece mais desafiador, e o ajuste no índice de eficiência é quase uma consequência matemática, né? Se a receita, que está ligada ao crédito, cresce menos e as despesas são controladas, mas talvez não na mesma intensidade, a eficiência pode piorar um pouquinho. É o banco ajustando as velas, sabe? Para navegar em águas que parecem ter ficado um pouco mais turbulentas ou, no mínimo, mais lentas daqui para frente. Certo. Então, tentando juntar todas as peças aqui. Tivemos um trimestre com o lucro crescendo em relação ao anterior, ok, puxado por uma margem financeira que foi recorde. Ao mesmo tempo, um controle de despesas anual, que foi bem feito, mas com uma leve piora na eficiência no trimestre. A qualidade do crédito continua excelente, isso é um ponto forte, mas o crescimento da carteira desacelerou bastante, com um foco claro no segmento middle e essa nova estratégia de segmentação em verticais. O banco está otimizando a estrutura de capital, recomprando aqueles títulos, e, talvez o mais importante, revisou as projeções para baixo, sinalizando bastante cautela para o fim de 2025. É uma mistura de sinais, né? Uma coisa boa aqui, outra mais cautelosa ali. Exatamente essa leitura. É um quadro de resiliência, de disciplina, com resultados sólidos em várias frentes,
como a margem e a qualidade do crédito, que são ótimas, mas também é um quadro de ajuste estratégico e de muita cautela diante do cenário. O recorde na margem financeira é excelente, claro, mas a forte revisão para baixo no crescimento da carteira e no guidance geral sugere que a gestão não está contando com a manutenção desse ritmo ou está priorizando outros objetivos agora. Objetivos como rentabilidade e solidez, talvez em detrimento de um crescimento mais acelerado. Os movimentos de segmentação, as verticais, a otimização de capital, tudo isso prepara o banco para um ambiente que pode ser mais competitivo ou de crescimento econômico mais lento. Eles estão se ajustando. E isso nos deixa com algumas perguntas importantes para a gente acompanhar nos próximos trimestres, né? Tipo, como essa nova organização por segmentos e as verticais de agro e imobiliário vão realmente impactar os resultados lá na frente. Será que o segmento middle vai conseguir sustentar o crescimento da carteira sozinho? Ou os outros vão reagir? O que mais o banco pode fazer em termos de otimização de capital? Vão continuar recomprando ou emitir algo novo? E a grande questão talvez seja como a margem financeira e a NIM vão se comportar daqui para frente, especialmente se as taxas de juros começarem a cair de forma mais consistente. Que outros indicadores a gente precisa ficar de olho para entender a trajetória do ABC Brasil? São pontos para a gente continuar monitorando de perto, com certeza. E para você não perder as próximas análises e discussões aqui do Diário SA, não se esqueça de clicar em seguir no seu aplicativo de podcasts preferido. Continuar trazendo esse conteúdo, episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA. Até a próxima.